Setembro se inicia e você decide fazer o NoFap. Você vai passando a cada semana e cada semana vai ficando cada vez mais difícil. Você tenta resistir às tentações e você consegue, você resiste, vai passando pela primeira, pela segunda, pela terceira, parece que tá ficando mais fácil, mas na verdade cair em tentação é muito mais tranquilo, né, de acontecer. E aí você chega, enfim, à quarta semana e finaliza. Já tá no finalzinho, você consegue segurar as pontas e finalizar. Só que qual que é o problema de chegar até o final? O problema nenhum é chegar até o final. Você conseguiu cumprir um mês? Ótimo, excelente. Você tem um ótimo poder de se segurar, de ser resiliente, de você fazer aquilo que você prometeu para si. Só que qual que é o problema do setembro de você não ter o NoFap? É que você acaba utilizando só aquele mês. Então você faz aquilo como sendo a meta. Na verdade, a ideia não é você chegar até o final, não é você ir até a chegada. A ideia é você aprender com o caminho. É você conseguir curtir a caminhada, você vê a sua força de vontade sendo cada vez maior. Você consegue impor limite para si mesmo, dizer não, eu vou fazer tal coisa e isso vai ser feito e muito bem feito, sabe? Então é a mesma coisa com a pessoa que vai emagrecer, por exemplo. A pessoa que emagrece é do mesmo jeito. Ela só foca naquela meta, fala, não, eu vou emagrecer, vamos dizer, 10 quilos. E aí a pessoa consegue, dentro de algumas semanas, de umas 8, enfim, 12, né, que seriam uns 2 a 3 meses, né? Os primeiros quilos são mais fáceis e logo depois seu corpo entende que não vai vir uma comida tão fácil e ele tenta reter cada vez mais com o modo de sobrevivência. Ele é primitivo, o nosso corpo, ele passou por milhões de anos de evolução, então, cara, nosso corpo ele é primitivo, fala, cara, eu sempre vou querer comida e sempre querer estocar. Então eu quero o máximo de energia e manter o máximo comigo. E aí, o que a pessoa faz? Ela pega e ela simplesmente foca naqueles 10 quilos. Às vezes ela faz uma dieta extremamente restritiva, né? Ela não tem um dia ali que ela pode comer uma coisinha ou outra e tal. Ela pega e foca 100% naquilo. Não, vou fazer tal coisa e acabou. E a pessoa faz. Só que o que acontece? Quando ela faz isso, infelizmente, ela acaba não curtindo o processo, ela acaba não aprendendo com o processo e chega lá no final, que é para ela ter aprendido, né, a se controlar. Na verdade, ela só estava focando ali. Ela só focou na perda dos 10 quilos. Se a pessoa tem, sei lá, vamos dizer, 90 quilos, ela chega a 80, quando chegou a 80, lá, acabou. Não é bem assim que funciona. Então você tem que pegar e prestar atenção, entender o processo. É isso que importa. Na verdade, no final, é sobre isso. Você tem que gostar do momento, você tem que aprender consigo mesmo e tirar lições aprendidas disso. Porque senão a pessoa ela vai fazer o efeito sanfona. Ela pega, emagreceu ali de 90 para 80, só que daí ela não aguenta, porque é uma dieta extremamente restritiva, e ela volta a comer, às vezes ela até passa dos 90, às vezes ela chega até 100, então não adiantou nada, ela emagreceu 10 e engordou 20. Então você tem que ter uma noção, tanto o NoFap quanto né, você assiste pornografia, enfim, né, masturbação e também a questão de emagrecimento. Então o que você tem que focar? Você tem que focar em, eu tenho que restringir, mas eu não posso tirar tudo de uma vez. Não é assim que funciona. Se tirar tudo de uma vez, como por exemplo, você tirou igual, tá se desafiando do NoFap, entendeu? Mas não é um cara que chega do nada e vai fazer isso. É um cara que muitas vezes, pelo menos é o que eu acho ideal, é muitas vezes o cara que já tá ali, não, eu faço uma vez por semana, eu consigo ficar 2 semanas ou 15 dias. Então é isso que a pessoa, ela pega e fala, não, agora eu vou ficar, não precisa ser setembro também, pô. Setembro é legal porque tá todo mundo participando, né? Legal, aí vai no oba-oba de todo mundo, lá ele. Então, cara, o mais importante é você
conseguir focar na sua força de vontade e falar, cara, eu consegui ficar um mês, não consigo também ficar mais um mês. Talvez não seja necessário para mim. Então eu posso pegar e fazer o seguinte, eu vou, sei lá, uma vez por semana, ou uma vez a cada 2 semanas, ou só uma vez por mês, por exemplo, não tem problema algum. O problema é a pessoa cometer excessos. Ela comete o excesso tanto na falta, que ela se restringe em tudo, seja na questão alimentar, quanto na questão de ver um conteúdo adulto, né, do cara fazer justiça com as próprias mãos. Então tudo isso conta. Então você não pode deixar tudo restritivo demais, nem na falta e nem no excesso. Se você pega e comete o excesso de muita comida ou muita pornografia, masturbação, isso daí vai te atrapalhar também. Então você tem que andar ali mais ou menos no caminho do meio, entende? Então você tem que maneirar, sabe? Tudo é a moderação. Tudo é a moderação. Você faz uma certa quantia e acabou. Entendeu? Você come uma certa quantia e aí vai do indivíduo. Às vezes o cara fica super tranquilo e o cara às vezes não tem aquela restrição alimentar e ele consegue comer aquilo ali tranquilo, de maneira prazerosa, e ele não fica, ai, nossa, que eu preciso comer um doce, que não sei o que. Tem alguns artifícios que você pode usar que ele vai substituir à vontade de comer doce. Sei lá, o cara toma uma Coca Zero, come um chocolate que é zero, enfim. Às vezes ele faz, que tem um whey muito gostoso hoje em dia, que a pessoa pega e faz como se fosse um brigadeirão de colher, não sei, enfim. Tem um monte de coisa aí que geralmente é doce, que o pessoal sente falta, né? Geralmente é doce, e às vezes a pessoa se restringe tanto na questão alimentar, que muitas vezes falta principalmente carboidrato, por isso que a pessoa sente mais vontade de comer doce, e também pela falta de vitamina, que às vezes a pessoa só se restringe em certas coisas e ela acaba não dando uma atenção maior nos micronutrientes. Ela só foca no macro e esquece do micronutriente, que é super importante, ainda mais quando você está emagrecendo. Você emagrece, dependendo da restrição alimentar, você está deixando que a sua imunidade, por exemplo, baixe. Somente por causa disso, que você não tem uma variedade. Às vezes você acaba não comendo fruta e só foca naquilo, é macronutriente, é carboidrato, é gordura, é proteína, e só existe isso no mundo. Não, a pessoa come frango e arroz, pronto, né? E mal é mal arroz. Às vezes a pessoa fica o tempo todo, sempre comeu carboidrato e pum, tira carboidrato do nada e acha que tá tudo certo, vai ser lindo. Não é assim. Depende, às vezes algumas pessoas, né? Vai de pessoa para pessoa, caso para caso. Mas então era isso que eu queria falar pra vocês. Então foquem sempre no processo. Não fica focando na linha de chegada, foca na corrida. Vê o que você consegue aprender com isso. Fala, cara, se eu conseguir fazer dar certo nesse um mês que seja, eu consigo fazer outras coisas também. Então eu tenho força de vontade suficiente para eu conseguir fazer outras coisas, para eu conseguir me desenvolver. Sei lá, o cara pode pegar e falar, não, eu vou conseguir terminar, sei lá, um livro em um mês. Se eu conseguir, dentro desse mês, eu tenho que focar o suficiente para conseguir estudar 2, 3, 4 horas seguidas, ou 4 horas líquidas que seja, né? Que a pessoa faz o intervalo, faz as pausas. Porque, ainda mais com com os aplicativos de vídeo rápido, você não... É que eu tô olhando aqui porque tá a câmera aqui. A câmera tá aqui e o negócio tá aqui, que é onde tá gravando. Então, se eu estiver olhando pra cá, então vocês já sabem. Então, assim, a pessoa, ela tem que focar em passo a passo, entende? Aí ela pega, igual, por exemplo, a pessoa come doce todos os dias. Aí ela começa a comer doce um dia sim, um dia não. Aí daqui a pouco começa a comer doce uma vez por semana. E assim vai indo. Às vezes ela acaba até tirando essa vontade de comer doce. Muitas das vezes, pelo menos comigo, isso acontece. Nossa, você tem o soco aqui. Comigo acontece que, cara, eu tô com vontade de comer doce. Muitas vezes, se eu comer algumas frutas ali, acabou. Acabou a minha vontade de comer doce, sacia. Às vezes não também, não vou falar, não como doce. Não, às vezes dá vontade de comer doce, eu como. Mas muitas vezes o doce da fruta acaba me ajudando e ali me apetece, tá tudo certo.
Então é isso que eu quero dizer, entendeu? Então assim, a pessoa às vezes que ela tá muito vidrada em pornografia, que não sei o que, aí ela acha que pronto, vai fazer o NoFap ali e tá tudo certo. E não é bem assim. A pessoa ela vai se sentir bem porque ela não vai ficar se sentindo tão letárgica, ela não vai ficar tão, sabe, tão cansada, e ela vai conseguir focar em outras coisas. Isso daí é muito importante. Então, se ela perceber, por exemplo, agora se eu parar um pouco, então quer dizer que é isso que acontece. Então essa é a magia do NoFap, não quantos dias, não é sobre, né, que o pessoal fala, né? Não é sobre quantos dias você consegue se segurar, e sim sobre o que você consegue fazer com aquilo. O que acontece, qual que são os efeitos de você fazer e os efeitos de você não fazer. Na mesma coisa da dieta. Quais são os efeitos de você fazer uma dieta, né? Mas a pessoa se alimentar super mal, ela só se entupir de doce e calorias que são extremamente vazias. E a diferença dela se alimentar bem, colocar micronutrientes, ela aumentar a ingestão de proteína. Então as duas estão interligadas. É por isso que eu trouxe os dois, porque os dois estão interligados. Que é o quê? Cara, quando você, né, vai lá e pratica justiça com as suas próprias mãos, você se sente letárgico. Isso daí é super normal. E quando você come, principalmente uma comida extremamente calórica, você se sente letárgico também. Aí imagina, você faz os dois. E aí quando você faz os dois, você já imagina o que acontece. Você não quer fazer nada. Você acaba ficando cansado. Fala, velho, depois eu faço isso. Seja por uma atividade física, seja por um estudo, alguma coisa, você fica todo mongoloide, pô. Essa é a verdade. Né? Tanto é que muitas pessoas às vezes estão trabalhando, aí almoçam, falam, nossa, que preguiça, que não sei o que, vai te dar preguiça. A mesma coisa de você ver um videozinho lá, um filmezinho, né? E mandar lá. Então, porra, jogou o leitinho fora. Vai acontecer a mesma coisa, você vai ficar letárgico, você não vai querer fazer nada, você vai ficar com preguiça de fazer as coisas. Então é isso que você tem que focar. Você não tem que focar no quantos dias eu fiquei. Não, você tem que focar o que isso daqui me proporcionou. O que isso daqui fez de bom pra mim. Então foca sempre nisso. Tudo que você for fazendo na sua vida, foca sempre no o que isso daqui me proporcionou de bom, o que isso daqui me proporcionou de ruim. Você tem que ter essa noção e falar, não, no máximo que vai acontecer é você saber que você não pode fazer aquilo, ou se fizer aquilo, você sabe que vai ser prejudicial pra você. Então sempre entenda isso. Fala consigo mesmo que... Fala não, né? Mas... como é que eu posso dizer? Faça um pacto consigo mesmo, ou enfim, não sei como dizer isso da melhor forma, pra você conseguir não ficar, cara, falta tanto tempo. Não, por isso que a chegada ela nunca é mais importante do que o processo. Entende? O processo, ele é o que é mais valioso e o que menos as pessoas dão valor nisso. Então, quando você está conquistando algo, quando você está perseguindo algo, você está correndo atrás de alguma coisa, é isso, cara, que vai te fazer, é isso que te deixa vivo, é isso que te deixa motivado. Você quer chegar lá, você quer ou mostrar para si mesmo, ou, sabe, se desafiar. Então, você tem tudo isso. E aí quando você chega lá, você tem que arranjar outro objetivo, porque aquilo já acabou, sabe? Ou então você chegou a um nível de excelência e você tem que manter aquele nível de excelência, entendeu? Não acabou, na verdade é só o começo. Você chegou aqui e você vai ter que manter. Às vezes você vai forçando até você ultrapassar esse limite também. E não tem problema algum, isso daí é excelente, né? Você está atingindo um nível de excelência. Então... o que eu quero dizer é isso, é você pegar e gostar do processo, é você chegar lá, é você falar, nossa, eu consegui tal coisa, que bom, que legal, e é isso mesmo que você tem que fazer. Você não pode pegar e, consegui tal coisa e acabou. Não acabou, é só o início, Então você tem que pegar e tem que parar de ficar, cheguei a tal lugar, então acabou. Não acabou. Entende? É igual o cara ir pra academia, atinge o corpo X, não vou treinar. Não existe. Você tem que continuar treinando, você tem que continuar se aprimorando.
Ah, eu estudei tal coisa. Cara, você vai esquecer. Se você não colocar em prática, você vai esquecer. Então não adianta. Quando você atinge qualquer nível, você tem que continuar se aprimorando. Você tem que, no mínimo, manter ali, fazer aquela manutenção para você continuar tendo os mesmos resultados, o mesmo conhecimento, o mesmo físico, enfim, resistência, qualquer coisa que se aplique à sua vida. Então, na verdade a vida é o grind infinito, cara. É o grind infinito e acabou. É isso. E é o processo, cara. Então, como é o grind infinito, você nunca vai, assim, sendo bem pessimista, você nunca vai chegar lá. Você nunca vai chegar lá. Quando você chegar lá, cara, acredite, só tá começando. Aí o cara fala, nossa, que academia dói, quando chegar lá na frente não vai doer. Não, vai continuar doendo do mesmo jeito. Acordar 4, 5 horas da manhã é difícil, depois vai ficar fácil. Não. Não vai ficar fácil. Não, acredite-me, não fica fácil. Que eu vou dormir mais cedo, que não sei o que. Beleza, cara, pode ser até fácil nos primeiros dias. Quer dizer, difícil nos primeiros dias e alguns dias vai ficar mais fácil. Cara, é fácil você fazer uma coisa um dia. Isso é ridículo. Você faz o que você quiser em um dia só e depois nos outros dias você volta a fazer o que você tá fazendo. Isso é fácil. Difícil é você fazer, chegar lá e manter. Ou, pior ainda, ultrapassar. Pior, né? Então, bom, eu tô já me alongando, mas é isso. Então, é o grind infinito, cara. É o grind infinito e não adianta. E é assim que tem que ser, cara. Então, vida que segue, vamos todo mundo fazer o grind infinito e eterno que nunca pode parar. Beleza, pessoal? Obrigado por ter até aqui. Valeu e falou!